Boa tarde a todas e todos. Estamos aqui reunidos para mais um EMA Pesquisa, o seu programa de divulgação científica do Instituto Federal de Brasília. E tenho aqui a companhia de sempre do nosso mestre de comunicação, Milton Braga Martins. E hoje vamos entrevistar uma pessoa muito especial que veio de fora, veio lá da Universidade Federal de Alagoas, para compartilhar com a gente seus conhecimentos acerca das ciências sociais. É ele, o nosso querido professor de Sociologia, o professor doutor Cristiano Bodar. Saudação, professor, tudo bem? Milton e o Diego, agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês, né? Espero que esse momento possa ser produtivo, né? As discussões que aqui levaremos a cabo, né? Sobretudo pelo tema tão importante, né? Tão urgente. Importante e urgente, é por isso que prontamente aceitei o convite para que possamos colaborar com algumas reflexões que ajudam a esclarecer e conhecer um pouco mais também das ciências sociais, aqueles que não são do campo. Olha, nós que agradecemos a sua disponibilidade, tá certo? Para a gente é muito importante a sua presença, agradecemos de coração, tá? E antes da gente começar, eu quero falar com o público aí que está em casa vendo a gente. Se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se, tá bem? Inscreva-se, clique no sininho e se estiver gostando da nossa live, dê aquele like maroto, tá certo? Milton, conta pra gente aí, como é que tá o chat até agora, o pessoal tranquilo, né? Ninguém ainda fez nenhuma pergunta, nem nada, uma saudação? E aí, Diego, tudo bom? Tudo bom, ótimo. Cristiano? Bem legal a gente estar aqui iniciando nossa live, né? Mais uma durante a quinta-feira, né? Com uma pesquisa e agora trazendo um tema que vai ser muito interessante, né? As ciências sociais e tensionamento com a pandemia, né? Então, a gente já tem também presenças aqui registrar, por exemplo, de Mossoró, do Rio Grande do Norte, nosso site e nosso chat. Então, a gente aguarda que vai ser gostoso essa conversa, muito gostosa, né? E vamos compreender um pouco mais sobre esse universo que também é muito vasto, né? Bacana. Fazer a apresentação aqui do nosso convidado, o professor Cristiano Bodar é doutor em Sociologia pela Universidade de São Paulo e é professor da Universidade Federal de Alagoas. Ele tem como temática de pesquisa o ensino de Sociologia. É vice-presidente da Associação Brasileira de Ensino de Ciências Sociais, a ABECS. É autor de vários livros e artigos, tendo sido um dos organizadores do Dicionário do Ensino de Sociologia, que será em breve publicado pela editora Café com Sociologia. Ele é um dos editores do blog Café com Sociologia, que é voltado para professores e alunos interessados pela sociologia, além dos cadernos da ABECS e da revista Latitude e da revista Café com Sociologia. Professor, vamos começar a nossa conversa com meio que um panorama, né? Assim, qual é o contexto da pesquisa e do ensino em ciências sociais antes da pandemia? Falando das ciências sociais, né, a gente está trazendo hoje essa discussão sobre a importância das ciências sociais no contexto da pandemia, mas as ciências sociais, ela tem a sua importância questionada muitas vezes por desconhecimento, e nós já viemos, ainda antes um pouco da pandemia, recebendo alguns ataques, né? As ciências sociais, ela vem sendo atacada constantemente, sobretudo no momento político atual, e vem sendo vítima, né, de alguns preconceitos, de algumas retaliações até do setor público, e, enfim, isso em parte tem a ver com desconhecimento, e em parte tem a ver também com as disputas políticas que existem na sociedade, né? É curioso, se nós falarmos de importância, de valor das ciências sociais, nós vamos ver que, voltando no passado, né, no início do século XX, por exemplo,
As ciências sociais era algo que dotava o sujeito de prestígio social. Então, você estudar filosofia, você estudar sociologia, isso era algo que trazia prestígio social, porque apenas um pequeno grupo tinha acesso às ciências sociais, né, às ciências humanas em geral. Então, pelo caráter restritivo, né, as ciências sociais foi apropriada pela elite durante muitos anos como um elemento distintivo. Então, dizer que leu textos de Platão, de Aristóteles, era um elemento distintivo. Porém, com o processo de democratização, né, nós tivemos alguns embates enquanto o reconhecimento das ciências sociais. Porque se nós pegarmos as ciências sociais, sempre teve a sua importância questionada justamente por conta do desconhecimento. Então, se nós voltarmos lá no passado, as ciências sociais, por exemplo, ela estava presente no currículo escolar, ela era valorizada não pela sua utilidade prática, mas pelo reconhecimento distintivo que ela proporcionava o seu detentor. Então, esse conhecimento prático para o modelo capitalista produtivo, né, que se desenvolveu ao longo do século XIX, século XX, em especial, fez com que nós tivéssemos aí um conflito de reconhecimento das ciências sociais pelo seguinte motivo: ela nunca foi reconhecida enquanto sua utilidade, né, por conta de desconhecimento, uma coisa que a gente pode tratar depois aqui. Acho que deu um delay aí, né? Vamos esperar um pouquinho Vamos aguardar para um voltar o final. Cristiano voltar. Em decorrência também desse grande acesso que a gente está tendo, né, nesse período, realmente todos devem estar sofrendo com essa estabilidade, oscilação. Com certeza. E aí a gente vai tentando manter aqui, vamos tentar aguardar o Cristiano retornar, que certamente eu acho que a gente vai ter, depois disso, uma continuidade mais estável. Com certeza. O professor Cristiano estava falando uma questão interessante, que é sobre essa questão da elitização do ensino, né? No passado, você ter acesso ao ensino superior, principalmente as faculdades de ciências sociais e de filosofia, era um marcador de diferença muito grande, né? Assim, era algo assim voltado para os filhos da elite realmente, fazer ciências sociais. O interessante é que hoje, com as políticas públicas de acesso ao ensino superior dos anos 2000, como o ProUni, as cotas universitárias, né, você teve mais alunos dos estratos de renda mais baixos, mais alunos negros que tiveram acesso à universidade, que outrora não tinha essa oportunidade, né? Então, é interessante notar essa coincidência, né? Que no momento que essas disciplinas vão se tornando mais populares, né, e vão se associando também com a questão do ensino, as pessoas começam a questioná-la. Eu não sei se é bem isso, talvez o professor tenha uma outra abordagem sobre isso, possa explicar para a gente. Vamos aqui. Aconteceu com ele, né? Pode ter caído a luz. Né? Pode Acontece ser, isso. com certeza. Ou pode ter sido uma pequena queda de energia. Oscilação mesmo, até a internet, nesse momento, a minha também está em maior oscilação. Uhum. Mas vamos dar um salve aqui, por enquanto, o pessoal que está no chat aqui, está sendo bem legal. Beleza. Né? Enquanto o Cristiano tenta retornar aí, né, a gente tem quase muita parte, né, de cidades e estados presentes aqui em nosso chat para acompanhar essa conversa, pessoas que já seguem já o Cristiano a partir do blog dele, né? Então a gente tem presença aqui de São Paulo, presença da Bahia, temos presença aqui também do Rio Grande do Norte, né? Então a gente tem nesse momento, né, pessoas de várias partes do estado acompanhando a nossa conversa aqui, nosso bate-papo com o Cristiano, né, e que acreditamos que vai ser bem proveitoso,
Esperamos também que o Cristiano retorne, Ele né? já está trabalhando aqui no retorno, tá? E, pessoal, queremos agradecer muito aí a audiência. Quantos que estão aí assistindo agora a live, Milton? Os internautas aqui, nossa, que legal. Já tem 34 pessoas assistindo. Bacana, legal. Professor E Cristiano, isso é realmente referência também do trabalho que o Cristiano vem fazendo. com Né? certeza. Junto lá o blog, ó, a gente tem pessoas de Fortaleza, São Luís e Maranhão. São Luís, ó, mandar um alô aqui para minha conterrânea, a Leia, também sou de São Luís, nesse momento estou em Brasília, né, mas minha querida São Luís. Temos pessoas do Pará, Que né, bacana, legal. Paraíba, Alagoas, pessoal da UFAL, presente. Muito bom. Saudação aí a todos vocês. Muito obrigado pela audiência de vocês, tá, meu caro? E se vocês ainda não estão inscritos, inscrevam-se no nosso canal, tá certo? Para vocês terem mais programas como esse. E estamos aqui de novo, volta com o nosso professor Cristiano. Que bom que retornou. Professor, Me tá tudo desculpe, certo aí? né, questões que enfrentamos em período de pandemia, né, Com dificuldades de acesso certeza. remoto. Teve um programa, professor, que a gente fez com um professor nosso aqui de geografia, o professor Felipe Couto. Se ele estiver aí na audiência, dá um salve aí pra gente. Ele estava fazendo a apresentação dele, né, falando sobre o tema dele, e de repente a conexão dele caiu e não resolveu mais, né? A minha, por exemplo, eu nem consegui acessar naquele dia, então nem pude participar, porque a minha internet também estava para baixo, né? Mas que bom que agora a gente está ok aqui. E você estava falando para a gente, professor, sobre a questão da elitização do acesso aos conhecimentos de sociologia, de ciência política, de antropologia, né? Só para lembrar o pessoal, né? Acho que seria até bom o professor falar para o público leigo, né? O que são as ciências sociais, né? E essas ciências, elas estavam bem, assim, elitizadas, né? Não era todo mundo que tinha acesso a elas, né? Isso, eu estava dizendo que as ciências sociais, os grandes conflitos que se tem em relação ao reconhecimento da importância das ciências sociais, para compreendermos isso, a gente precisa olhar um pouco para a história e ver que enquanto enquanto as ciências sociais era elitizada, essa elite valorizava as ciências sociais. A partir do momento que ela foi democratizada, tornou-se um capital simbólico desvalorizado. Né? Uhum. Ela deixou de ser escasso, passou a ser, então, desvalorizado. E aí, somado a isso, o não reconhecimento, o não conhecimento das suas utilidades, né, da sua importância para o mundo moderno, né, inclusive a sua origem está relacionada às necessidades do mundo moderno, faz com que ela seja hoje muito atacada. Faz com que nós tenhamos um programa como esse, cujo tema é a importância das ciências sociais. E aí, te respondendo, ciências sociais, a gente chama de ciências sociais, na verdade, três áreas, né? Uma grande área que é composto pela sociologia, a antropologia e a ciência política. Isso por uma tradição brasileira. Né? Em outros países, essa organização ela pode ter ela tem formatos diversos. Mas no Brasil, as ciências sociais elas se desenvolvem justamente porque o curso, né, dois cursos são criados na década de 30, um chamado Sociologia e um outro de Ciências Sociais, que foi o curso da USP. E a USP puxou essa tradição, né, de um curso de Ciências Sociais, abrangendo essas três grandes áreas aí, que é a antropologia, a ciência política e a sociologia. Então, quando nós falamos aqui de ciências sociais, estamos falando nesse tripé, né, de conhecimentos. E outra coisa também, né, professor, que o ensino de sociologia, ele nunca foi uma coisa assim, como é que eu posso dizer? Ele foi intermitente, né? Sempre tiveram quebras, né, na oferta do ensino de sociologia no ensino médio. Né? A gente teve não foi? Exatamente. Essa questão é bastante curiosa e tem impactos também sobre a presença atual da sociologia no currículo. Né? Inclusive, nós falamos que a disciplina no ensino médio é sociologia, quando, na verdade, também está presente lá as ciências sociais, a antropologia, a ciência política, a sociologia.
Essa disciplina que nós denominamos de sociologia, ela foi pela primeira vez, houve uma primeira tentativa de implantá-la lá no final do século XIX. Então, ela acabou sendo ofertada em algumas poucas escolas, numa sociedade bastante elitista, no final do ensino secundário, onde poucos acessavam, na última década do século XIX, depois ela sai do currículo e retoma aos poucos, a partir de 1925, permanecendo no currículo obrigatório do ensino secundário até 40, torna-se disciplina optativa, né, de 1940, e começa aos poucos a retornar nos currículos estaduais, a partir de 86, primeiro em São Paulo, e depois, aos poucos, ela vai se reintroduzindo nos currículos estaduais, até que culmina em 2008 a sua introdução enquanto um componente disciplinar obrigatório do ensino médio em todo o currículo brasileiro. Então, assim, está em todas as escolas brasileiras de 2008 para cá, né? Sempre correndo risco de ser tirado, sempre ameaças presentes aí, justamente por conta dessa questão que nós estamos dizendo, a falta de reconhecimento da importância das ciências sociais. Pois é. E agora, com a reforma do ensino médio, ela já não tem mais a obrigatoriedade, né? Porque se tirou a lei que garantia a obrigatoriedade no ensino médio da oferta da disciplina de sociologia, não é? Exato. Acontece que a sociologia e a filosofia eram duas disciplinas garantidas por lei, porque foi incluso na LDB, né, um capítulo que determinava que essas duas disciplinas fossem obrigatórias no ensino médio. Vale notar que vocês não vão observar essa obrigatoriedade da história, da geografia, né? Isso não estava presente, mas na prática, essas disciplinas compunham o currículo escolar. Acontece que, como a sociologia e a filosofia não possuíam uma tradição de presença, né, por conta dessa quase ausência desde 1940, foi necessário, digamos assim, nomear essa obrigatoriedade em lei. E aí, agora, com a reforma do ensino, essa obrigatoriedade nominal, ela se extingue, né? Isso não quer dizer também que ela deixou de compor o currículo escolar. Então, eu tenho acompanhado algumas discussões curriculares, né, da reelaboração dos currículos nos estados, até onde eu tenho informação, todos os estados ainda mantêm a disciplina de sociologia. Né? O que foi retirado foi a obrigatoriedade nominal que só existia para a sociologia e para a filosofia. Agora, é claro que a história e a geografia, elas também não estão lá como disciplina obrigatória, mas elas têm mais tradição. Então, a luta pela manutenção da sociologia no currículo é uma luta mais atenta e mais incisiva, justamente por conta dessa falta de tradição, somado a isso, né, um conjunto de ataques às ciências sociais, em especialmente à sociologia e à filosofia, que vem acontecendo nos últimos anos, né? Inclusive sendo adjetivadas de maneiras bastante preconceituosa, homogênea, enfim, né? Então, existe ameaças aí constantes para a manutenção do ensino de sociologia. Professor. Mas esses ataques, o que são esses ataques especificamente? O que eu chamo de ataque à presença do ensino de sociologia são iniciativas ou práticas discursivas que vão ao contrário do que efetivamente a disciplina e se propõe para o ensino médio. Então, por exemplo, o discurso de que trata-se de uma ciência, uma disciplina dogmática, né, ideológica, é um discurso que vai exatamente contrário ao que é disciplina. Porque a disciplina ela é resultado de um processo de transposição didática da ciência, né, das ciências sociais. Então, as ciências sociais não é um corpo homogêneo. Né? Existe um conjunto de teorias, um conjunto de perspectivas, um conjunto de métodos, conceitos, e
esse mundo de conhecimento produzido das ciências sociais, naquilo que se já tem consenso na academia, passa por um processo de transposição didática e chega à escola. Logo que chega à escola, é um conteúdo muito plural, marcado por abordagens completamente diferentes. Por exemplo, a abordagem mais tradicional no ensino de sociologia é marcada pela presença dos clássicos da sociologia. E quando eu falo clássico da sociologia, eu estou falando de Marx, que tem está voltado mais à esquerda. Uhum. Eu tenho Durkheim mais à direita, e eu tenho um Weber, né, que se aproxima da direita, mas não com viés daquilo que foi produzido a partir das contribuições do Durkheim, né? Uhum. Então, assim, como ponto de partida, a disciplina já mostra que ela tem 3 perspectivas diferentes. Então, há uma pluralidade no ensino. Isso vai se replicar em todo o conteúdo do ensino médio, né? Basta um olhar mais atento, por exemplo, dos livros didáticos. O livro didático, ele salta aos olhos a pluralidade de abordagens. A grande questão é que, para além do que a gente chama de neutralidade axiológica, né, que a ciência deve se propor, né, essa neutralidade, não a neutralidade como o senso comum entende, né, porque neutro mesmo, só shampoo, eu não conheço outra coisa que seja neutro, mas tem sabonete também. Essa tentativa, né, de fazer ciência passa por uma tentativa de buscar o não julgamento. Isso está presente no conteúdo das ciências sociais e vai estar presente, então, no ensino de sociologia. Então, nenhuma ciência é neutra, né? Porque ela acaba sendo uma prática, mas ela tem suas próprias regras de produção do conhecimento, né? Você não pode, por exemplo, distorcer um achado seu porque aquilo não vai de encontro com o que você esperava, né? Exatamente. O grande problema é o desconhecimento da sociologia leva a adjetivações sem sentido, né? O professor de sociologia é comunista. Como eu disse, as ciências sociais, ela tem diversas áreas, ela não se resume a uma área. Então, sim, quer dizer, é uma adjetivação que não faz muito sentido. Existem professores de sociologia comunista? Existem. Né? Existem professores de sociologia de direito? Existe. Liberais. Enfim. Até fascistas. E uma pergunta que vai nessa direção... Fascista já é mais difícil. É bem difícil, mas... Porque, para além dessa perspectiva de neutralidade axiológica, né, as ciências sociais, por uma questão ética, porque a ciência se faz com ética, ela não vai apoiar preconceito, ela não vai apoiar desigualdade que aniquila sujeitos, que aniquila grupo. Então, práticas sociais nocivas ao agrupamento humano, aos indivíduos, né, os grupos e os indivíduos, isso não é aceito, não só pelas ciências sociais, como por nenhuma prática científica ética. Então, não dá, por exemplo... E aí tem uma coisa que O cientista social, ele é plural, então pode ser neonazista, não vai ser neonazista por um princípio que é basilar na ciência, que é a ética. Entendi. Milton? Ia colocar até um questionamento nessa direção que a gente está falando, né, de ataques em relação, nesse caso, em relação à sociologia, né, mas a gente tem um escopo também bem amplo, que é, no caso das ciências sociais, né, e o que se percebe, às vezes, também nesse ataque, é sempre um argumento, né, de uma tentativa de comparação das ciências sociais com as ciências exatas, né, um resultado que tivesse, como se diz, uma comprovação meio de até industrial, né? E aí, nesse escopo das ciências sociais, a gente vê alguns ataques, né, em relação à sociologia, mas em outras áreas,
né, talvez esse ataque seja até menos, ou até ausente, por exemplo, o direito, né, a advocacia. Como é que você percebe também essas diferenciações, né, essas relações dentro também até do campo das ciências sociais? Veja bem, dentro de cada uma das áreas que compõem as ciências sociais, existem métodos diferenciados, né? Então, a gente fala ciências sociais de uma forma geral e acaba falando de forma também genérica. Mas com a evolução das ciências sociais ao longo do século XX, a distanciou de uma visão exclusivamente que se chamava de positivista. Por quê? Porque quando as ciências sociais elas surgem, elas tinham como objetivo de tentar achar uma espécie de uma física social, né? Como a física comprova, né, de forma palpável, de forma objetiva, lá no início das ciências sociais, buscou-se essas tentativas explicativas objetivas. Só que, com o avanço, né, das ciências sociais, algumas coisas ficaram muito claras, como, por exemplo, os grupos sociais são dinâmicos, são mutáveis, são diferentes no tempo e no espaço, logo eu não consigo fazer com que, por exemplo, eu faça um teste na física se um celular ele é sólido, ou ele é líquido, ou ele é gasoso. Aquele resultado se aplica a qualquer sociedade, em qualquer tempo que tenha um celular. Nas ciências sociais, isso não é possível. Por exemplo, a gente está vivendo um período de pandemia nesse momento. Olha como que é importante as ciências sociais. Quando o discurso do governo diz assim, a pandemia atinge prioritariamente os idosos. Isso é um discurso positivista, porque tenta achar uma causa e efeito estanque, quando, na verdade, as ciências sociais, com sua colaboração, ela vai problematizar algumas questões que não estão presentes numa frase como esta, como, por exemplo, o que é ser idoso. Ser idoso é diferente de acordo com classes sociais, né? Você ter 60 anos em uma classe social pode representar uma situação física muito diferente de um camponês, né, de um sujeito de um outro grupo social. Da mesma forma, nas sociedades e no tempo, essa definição de idoso, isso muda. Então, para que eu possa entender, por exemplo, grupos de risco, eu preciso entender as configurações sociais de cada grupo social. Então, eu não tenho como dar uma resposta objetiva para um fenômeno que não é objetivo, que são os fenômenos sociais. Os fenômenos sociais não são fenômenos naturais, objetivos, né, concretos no sentido da física. Então, essa diferença ela foi percebida ao longo do século XX, e aí os métodos e as técnicas usadas nas ciências sociais buscaram justamente atender essa compreensão. A gente pode citar, por exemplo, o caso da antropologia. Né? A antropologia entendeu que um método adequado para entender os grupos sociais seria a observação, né? A etnografia. E a etnografia possibilita coisas extraordinárias, como, por exemplo, uma política pública que aconteceu na África de combate ao ebola. Né? Um grupo social tinha uma prática de um ritual fúnebre específico, que era extremamente perigoso em período de ebola. O governo queria proibir, simplesmente de forma objetiva, numa perspectiva positivista, vamos proibir isso. E aí um grupo de antropólogos foi compreender a cultura. E aí, compreendendo a cultura, eles conseguiram, em diálogo com a comunidade, ressignificar aquela prática fúnebre, de maneira que não perderia os sentidos, né, o significado simbólico da prática, mas, ao mesmo tempo, não colocando mais o grupo em risco. Então, veja bem, mas é algo que funcionou para aquele grupo, naquele tempo, naquele momento, de forma específica.
Então, as ciências sociais, ela parte do pressuposto que os fenômenos sociais, os grupos sociais, eles são variados e são dinâmicos. E por isso que essa busca pela comprovações objetivistas, né, ou uma perspectiva positivista, nós não vamos encontrar nas ciências sociais, porque o objeto é diferente. O objeto da física, o objeto da biologia é diferente do objeto das ciências sociais. Logo, o olhar, a forma de pensar esse objeto e os métodos, a técnica, a teoria que eu desenvolvo em torno desse objeto vai se diferenciar. Professor, e nesse sentido, a gente pode lembrar até da resposta brasileira à AIDS, né? Porque a resposta brasileira à AIDS, ela não se tratou apenas da questão de você universalizar o tratamento da AIDS a partir dos genéricos, né? Mas também foi uma questão de perceber que havia grupos sociais que estavam mais sujeitos à contaminação do HIV, né? Como por exemplo, os homossexuais, os bissexuais, não que eles todos sejam assim, né? Senão a gente cai ainda até num preconceito, né? Mas, assim, havia muitas pessoas desse grupo que estavam expostas ao risco de contrair HIV, assim como as pessoas que compartilhavam agulhas, seringas, né? Então, a resposta brasileira à AIDS, ela tratou, ao invés de tratar todos como iguais e impessoalizar o tratamento, ela foi segmentando os grupos sociais para trazer esses grupos de risco para o tratamento, para tirar das sombras do preconceito, das sombras da ignorância e se importar com aquelas vidas, né? Poder trazer e tratá-los, né? Nesse sentido, até mesmo no ano passado, nas campanhas de carnaval, nas campanhas de prevenção à AIDS, foi se retirado a referência a grupos LGBT e até mesmo chegou-se a falar de abstinência, né? Ao invés de não falar da questão do sexo seguro, né? Então, assim, é interessante notar como os conhecimentos de gênero, de diversidade sexual, podem ajudar as ciências médicas, a ciência da saúde, no combate de pandemias e epidemias, né? E até a questão mesmo, agora falando da pandemia da Covid-19, a gente pode pensar nas ciências sociais para elas revelarem que não dá para você simplesmente dizer para todo mundo ficar em casa. Não dá para você dizer para todo mundo simplesmente lave suas mãos, sendo que a gente tem no nosso país diversos grupos sociais, como os moradores das palafitas, das classes mais populares, a gente tem os indígenas, né, que estão numa situação, e os quilombolas estão numa situação maior de contágio, né? Então, assim, as ciências sociais elas podem ajudar, né, a pensar em políticas públicas focalizadas para esses grupos, né? Ô, Diego, veja bem, você faz uma explanação de algumas questões que permeiam a sociedade brasileira, em particular, e diz assim, as ciências sociais podem ajudar nisso. Não, o seu raciocínio que você está desenvolvendo é fruto do conhecimento acumulado das ciências sociais que se popularizou. Uhum. Então, essa compreensão de que políticas públicas elas não podem vir de cima para baixo, é necessário conhecer os grupos sociais a qual ela se destina, compreender as dinâmicas sociais desses grupos para que ela tenha realmente efetividade. Isso são conhecimentos que muitas das vezes é parte do repertório de conhecimento de pessoas que não estudam as ciências sociais de forma direta, mas que as ciências sociais já colabora para esse tipo de raciocínio. Então, por exemplo, um caso que você citou é o caso da abstinência sexual, né? No combate a doenças sexualmente transmissíveis. Uma proposta como essa é baseada no desconhecimento da dinâmica social. Então, sendo favorável ou não ao sexo antes do casamento, isso, uma questão é certa. Existe uma dinâmica social que não vai ser uma proposta de uma secretaria de governo que vai mudar essa dinâmica social e vai tornar, e vai ressignificar ou modificar as práticas sociais. Então, é necessário
o caminho inverso, conhecer as práticas sociais, conhecer os seus significados, as sociabilidades do sujeito, para tentar realmente propostas que venham a ser efetivas, né, e eficazes nos objetivos propostos. Então, essas questões que nós estamos falando aqui, isso é resultado de acúmulo do conhecimento das ciências sociais. Quando nós olhamos para a saúde, para as práticas de saúde, como nós estamos fazendo agora, e reconhecendo nessas práticas de saúde a sua dimensão social. Porque é exatamente isso. As práticas de saúde são necessariamente resultado das dimensões das práticas sociais. Então, se eu não entendo as dimensões das práticas sociais, dificilmente eu vou propor ações de saúde efetivas. Então, daí a extrema importância das ciências sociais em período de pandemia. Não basta o governo, né, a nível da esfera federal ou estadual, fazer decretos, né, desconsiderando as práticas sociais. Então, senão, o que vai acontecer? O que nós já temos presenciado no Brasil? Que se o discurso inicial, esse discurso equivocado, de tentar dizer que o grupo privilegiado, não o grupo não privilegiado, mas o grupo que é mais afetado pela Covid, são os idosos, né? Eles têm se revelado agora exatamente como que o grupo mais afetado tem sido a sociedade menos favorecida. Uhum. Porque não se pensou na dinâmica social brasileira para tentar fazer algo, né? Para tentar projetar políticas públicas de saúde. Então, o não planejamento, né? E o desconhecimento dessa relação entre práticas de saúde, dimensões das práticas sociais, faz com que nós tenhamos problemas seríssimos no país, né? E aí nós temos que tomar muito cuidado, porque práticas sociais, práticas de saúde, já foram usadas recorrentemente ao longo da história para para criminalizar sujeitos e grupos sociais. Com certeza. Então, como, por exemplo, os homossexuais foram com as políticas de combate a HIV. Como, por exemplo, os judeus sofreram perseguições durante a Idade Média, né, porque se achava, porque não se conhecia as dinâmicas sociais envolvidas nas comunidades judaicas. Então, precisamos tomar cuidado, e por isso que as ciências sociais é extremamente importante. É justamente para pensar não só os objetivos a serem atingidos, mas como ser atingido sem que se criem outros problemas com essas práticas de saúde. Essa ideia da questão do idoso como grupo de risco, eu percebi assim que o governo atual, o governo Bolsonaro, falava muito da questão do grupo de risco, né? Do idoso como grupo de risco, que os idosos têm que ser protegidos, né? Para eles não pegarem Covid. Mas o caso é que dados atuais mostram, né, de pesquisa, estava vendo umas pesquisas sobre o Covid, que, ok, eles podem estar mais suscetíveis à letalidade. A gravidade da doença. Mas não são só eles, tem a questão econômica, tem a questão dos presídios, por exemplo, né? Como é que você vai colocar 1,5 metro de distância numa cela superlotada? Né? E ainda tem a questão seguinte, né, que no pessoal que acaba indo para a UTI, não tem uma questão de ser a maioria idosos, tem praticamente metade de idosos e metade de pessoas que não são idosos, né? Esse critério objetivista, né, de idade de 60 a 65 anos. E o médico acaba escolhendo entre aquele que tem mais tempo para viver, né? E o idoso, ele pode, então, assim, a gente naturalizar o sacrifício dele, porque se a gente diz que o idoso, a gente foca no idoso como grupo de risco, a gente não percebe que por trás as pessoas acabam não fazendo a quarentena, não se isolando, pensando que é só isolar o idoso, e pode acabar de uma forma ou outra infectando aquele idoso. E aí ele vai para a UTI junto com os outros e acaba sendo preterido
no lugar da sua vida. E isso acaba sendo uma discriminação, né? Tem uma relação de poder aqui. Um corpo que vale mais a pena proteger, conservar do que o outro, porque um corpo ele é mais útil para a dinâmica econômica, né? E o outro já está se tornando, entre aspas, um peso, né? Então ele pode ser eliminado, né? Como é que fica a dignidade humana da pessoa idosa nesse caso? E aí vai pensar também em outros grupos sociais, né? Também a questão das pessoas com deficiência, né? Tiveram, professor Newton, no Reino Unido, em alguns estados americanos, houve uma forte crítica, né? Porque pessoas com deficiência cognitiva, deficiência intelectual, como, por exemplo, o síndrome de Down, estavam sendo preteridas no atendimento à Covid-19, dos respiradores para pessoas, entre aspas, sãs, saudáveis, né? E aí a questão é o que é esse saudável, né? Não é algo que está estritamente biológico, né? Tem um social aqui por trás, né? Tem relações de poder aqui. Sem contar que a questão da situação, a condição de saúde dos sujeitos está muito relacionada às condições materiais objetivas a qual ele possui, está inserido, né? Tem tudo isso. Além disso, se ignora, por exemplo, algumas práticas sociais, onde, por exemplo, determinados grupos sociais, eles têm a prática de procurar mais ou menos o socorro em especialistas da saúde. Então, existe uma série de dinâmicas que não estão sendo consideradas na conta do governo, justamente por desconhecer as contribuições das ciências sociais, a qual, nesse momento, está sendo subutilizada no Brasil. Sim, as verbas, né, voltadas para pesquisa em ciências sociais cada vez mais diminuindo. Não, agora, né, professor? A gente teve a atual política, né, da CNPq, né, de priorizar apenas certas áreas tecnológicas, não é? Essa situação de priorizar determinadas áreas, né, ela é um absurdo pelo seguinte, porque historicamente já têm sido privilegiadas. Então, se pegarmos os investimentos nas ciências humanas, não só sociais, nas ciências humanas, em todas as universidades federais do país, isso representa menos de 2% nos investimentos de pesquisa. Isso antes dos cortes. Então, quando você fala que nós vamos privilegiar, numa situação já privilegiada, isso é muito problemático, né? Isso é simplesmente dizer assim, nós não vamos investir em mais nada. Esse é o recado que parece dar o governo brasileiro. Né? Corte de bolsa mesmo, porque era praticamente um investimento na pesquisa em ciências sociais e em outras ciências humanas, né? Professor, e agora corta verba da bolsa. E como é que é essa relação que a gente vê isso no Brasil, mas essa relação em outros países? Isso é até uma pergunta do nosso internauta, o Edir Oliveira, que ele faz esse questionamento da situação das ciências sociais, por exemplo, das pesquisas, né, relacionada a outra parte dos países. Veja bem, a gente eu não tenho como dar uma resposta genérica, porque em cada parte do mundo as ciências sociais é vista de uma forma diferente. Mas, em geral, as ciências sociais, justamente por conta do modelo econômico que se configurou ao longo do século, a partir do século XVIII, as ciências sociais elas vêm sendo subvalorizadas, né? Mas se nós pegarmos alguns exemplos de utilizações das ciências sociais, nós vamos ver como que ela é eficiente em alguns campos do mundo. Por exemplo, a questão que nós estamos discutindo no Brasil de quarentena, e aí coloca em quarentena, não coloca em quarentena, isso é resultado de uma pesquisa que foi feita entre novembro e dezembro, né, em Singapura. Então, os pesquisadores da área social fizeram uma pesquisa com grupos, onde determinados grupos ficaram em isolamento e outros não, e aí faz-se cálculos de projeções, né, chegou-se à conclusão de que o isolamento em determinadas situações é extremamente eficiente para conter a proliferação de um vírus como o Covid, né? Então, veja bem, ações que são tomadas hoje, talvez a ação mais significativa hoje é justamente a quarentena, é resultado de pesquisas que vêm do campo das ciências sociais.
Então, ignorar isso é muito problemático. Então, por exemplo, a gente está vendo o caso no Brasil, o impacto da Covid, as pesquisas, alguns pesquisadores com muito o esforço pessoal e sem recurso, isso é importante dizer, né? Muito do que se faz no Brasil nas áreas de ciências sociais são feitas com muito empenho e pouquíssimos recursos. Essas pesquisas têm dado algumas contribuições extremamente importantes, como essa discussão que nós trouxemos aqui, a diferença do impacto da Covid em grupos sociais diferentes. Então, por exemplo, como que a Covid tem impactado as periferias? São pesquisas das ciências sociais. É um recorte de classe e um recorte étnico, né? Sim. Nós temos, por exemplo, um esforço aí, eu posso citar alguns esforços em encaminhamento, o boletim da Anpox, a Anpox tem constantemente publicado textos que colaboram para pensar esse momento de pandemia, revistas científicas abrindo dossiês para publicar o que nós acumulamos enquanto conhecimento das ciências sociais, que possam colaborar nesse contexto de pandemia. Eu posso citar a revista de antropologia da Universidade Federal de Pelotas, da Universidade de Brasília, né, em Estado e Sociedade, que é uma das principais revistas que nós temos no país de ciências sociais. Então, são revistas que estão tentando trazer ao público, né, as contribuições científicas. Porém, vivemos num cenário onde pouco se valoriza essa produção. E aí se reclama, e aí vem o discurso equivocado, de que as ciências sociais não teriam uma colaboração efetiva. O que nós não temos é uma apropriação efetiva do governo de uso das contribuições das ciências sociais. A gente pode citar exemplos, muitos exemplos. Então, por exemplo, essas pesquisas que vêm evidenciando a ampliação da violência doméstica. Como que o governo está se apropriando desses dados e qual é a política pública que o governo está fazendo? Desconheço. Então, no máximo, nós temos é uma subutilização por conta de preconceito, por conta de uma ignorância das ciências sociais, mas que ela tem muito a colaborar de forma prática, de forma efetiva e de forma, digamos assim, a curto prazo, isso tem. Pesquisas estão aí, os pesquisadores estão aí buscando contribuir, mas não há espaço, né, por conta de um modelo de governo que renega até as ciências exatas, né, muito mais renegando as ciências humanas. Então, nós estamos numa situação bastante preocupante, ou seja, um histórico de baixo investimento na ciência, mais baixo ainda nas ciências humanas, e aquilo que é produzido com muito esforço, mesmo nesse cenário de não investimento, está sendo subutilizado nesse momento. Aí tem duas perguntas aqui, professor, que eu acho que vão na direção desse assunto que a gente está abordando, que é uma questão já de prognóstico, como é que o senhor avaliaria, né, as ciências sociais nesse contexto, né, isso é um prognóstico mais para frente, isso, claro, pegando vários dados que, se forem mantidos e tal, porque a gente está numa oscilação política muito frenética, né, que fica até incrível, difícil a gente dar esse prognóstico, mas tentar fazer isso. E a outra seria a questão das ciências sociais, como está as ciências sociais, no caso do enfrentamento, por exemplo, na parte econômica, em relação desse tensionamento com a pandemia. Pois é. Boa pergunta. Vou começar pela segunda, né? Segunda pergunta. Nós temos nas ciências sociais diversos ramos dessas áreas das ciências sociais dedicada ao trabalho. Então, isso é também algo desconhecido por muitos gestores públicos. Então, nós temos pesquisas que contribuem para a compreensão da dinâmica do trabalho, das relações de trabalho. Então, é claro que a política pública brasileira ela tem sido pautada em mais objetivos ideológicos, né, do que propriamente buscar compreender a realidade
realidade a condição de trabalho do povo brasileiro e as dinâmicas de trabalho. Então, a gente tem contribuições grandiosas. Por exemplo, eu posso citar aqui pesquisas que tentam compreender de que forma a redução da renda vem impactando, a redução da renda por conta da quarentena, vem impactando nas dinâmicas de trabalho. Então, são pesquisas que não têm sido consideradas quando se pensa em políticas públicas. Então, nós temos uma sociedade marcada por um discurso do se autofazer, né, do individualismo, e isso dificulta a aceitação de pesquisas sérias que esteja pensando o grupo social que são os trabalhadores brasileiros, né, claro que nas suas especificidades, a gente também não pode generalizar. As dinâmicas sociais de grupos de trabalhadores são diferentes de grupo para grupo. E aí as ciências sociais têm muito a colaborar nesse aspecto, sobretudo a sociologia do trabalho, né? Como que se dá as dinâmicas desse sujeito, enfim, né? As contribuições são vastas. Eu digo para vocês que é até um tanto que difícil apresentar de forma mais concreta como que a sociologia do trabalho pode colaborar para a classe trabalhadora ou políticas que venham a dar o mínimo de assistência à classe trabalhadora no período de Covid. E até para além, né? As contribuições são vastas. A questão é que, somado àquilo que nós estávamos dizendo, ao o não reconhecimento das ciências, das contribuições das ciências humanas, existe uma questão ideológica, aonde pensar as condições de trabalho e as condições da classe trabalhadora, e essa expressão classe trabalhadora traz arrepio em determinados grupos políticos, né? Pensar isso não compõe a pauta política, infelizmente. Então, as contribuições éticas, veja bem, as contribuições são questões éticas, que nós estamos falando de grupos vulneráveis, frente a uma crise econômica, elas não dialogam com o discurso, por exemplo, de que precisamos salvar as empresas maiores, porque elas vão nos dar lucro. As empresas menores, fazer o quê? Então, são discursos que não casam com uma perspectiva ética das ciências humanas. Logo, aquilo que as ciências humanas têm a contribuir e traz consigo uma carga ética, né, e moral, faz com que seja uma barreira para que haja diálogo entre produção científica do campo das ciências sociais e aquilo que o governo hoje pretende fazer quando se fala em questão de trabalho, renda e economia, né? Verdade. E aí a gente até faz, no caso, professor, também, né, nesse momento, que eu acho também uma pergunta que o internauta aqui faz, né, que vai ao encontro, isso que a gente está falando, seria uma questão nesse momento de defesa das ciências sociais, né? Porque tudo que a gente está falando aqui, a gente está ressaltando a importância das ciências sociais nesse contexto de pandemia e trazendo essa análise, tanto na parte econômica, na parte dos grupos, né, sociais. Então, assim, como é que talvez um indicativo, né, como é que a gente poderia estar extrapolando esses nossos espaços, a fim de também trazer para as pessoas, né, esse conhecimento, que realmente tem muitas pessoas, por exemplo, que não conhecem a questão da importância das ciências sociais, por exemplo, no contexto da economia, que é um mote, por exemplo, principal desse governo, que sempre vem, né? Veja bem, nós somos das ciências sociais, nós estamos numa situação bastante difícil. Por quê? Porque quando a gente fala em divulgar a importância, divulgar o conhecimento científico, isso demanda investimento, demanda recursos. E nós estamos falando de uma área que não era prioritária e que agora oficialmente deixa de ser prioritária. Então, nós temos uma escassez muito grande.
né, de tentar fazer com que o conhecimento das ciências sociais chegue à classe trabalhadora, chegue à sociedade em geral. Um caminho que nós temos utilizado, que eu acho que tem sido o caminho mais frutífero, vem via o ensino da sociologia no ensino médio, né? Então, por quê? Porque é algo factível, eu consigo dialogar ali na sala, falar para os meus alunos a importância das ciências sociais, qual é o conhecimento produzido, qual é a aplicabilidade desse conhecimento, né? Como que ele pode usar as ciências sociais na sua vida cotidiana, a importância das ciências sociais para a sua formação cidadã, para a sua inserção no mercado de trabalho, para uma posição ética diante da sociedade, para o desenvolvimento sustentável, enfim, né, por uma série de questões. Então, o diálogo com os alunos tem sido um caminho aberto, né? Isso considerando a presença da sociologia no ensino básico, né? Quando eu falo considerando, é porque nós também estamos correndo o risco de ter esse canal, que são um dos poucos canais onde conseguimos transmitir a importância das ciências sociais, pode ser fechado. Então, nós corremos esse risco. Por isso que é tão importante a sociedade defender a manutenção e a qualificação do ensino de ciências sociais, ou seja, da sociologia, que é o termo que se usa no ensino médio, né, da sociologia no ensino médio. É extremamente importante essa defesa, porque tem sido o principal espaço de diálogo com a sociedade, ou pelo menos com toda uma geração dessa sociedade. Então, por isso que eu sou um grande defensor. Existem as práticas, digamos assim, solitárias, de menor impacto, que são tentadas, né? Como, por exemplo, a criação do meu blog, Café com Sociologia, é um espaço onde eu tento divulgar aquilo que se produz sobre as ciências sociais, tento trazer os conhecimentos das ciências sociais de uma forma mais acessível, onde tanto o aluno, o professor ou qualquer um possa ler e compreender aquilo que as ciências sociais tem produzido nos últimos anos e como que ela pode colaborar. E eu penso da seguinte forma, para sintetizar por que é importante as ciências sociais na escola. Porque as ciências sociais auxiliam a compreensão do mundo social e de si mesmo. Então, privar o conhecimento do mundo que o sujeito está inserido, que é um mundo necessariamente social, e o seu conhecimento, né, de si mesmo, de quem é esse sujeito no mundo, né, o seu estar no mundo, né, o seu ser no mundo, isso é perverso. Privar o aluno é perverso. Então, é um conhecimento que foi produzido e é direito. Talvez eu diria, extrapolando, eu diria que é um direito humano o conhecimento do mundo social e o conhecimento de si mesmo. Por isso que eu sou um grande defensor das ciências sociais na escola básica. Professor, eu penso nesse sentido, até que a gente precisaria de ter uma presença mais robusta da sociologia do ensino médio, né? Não apenas em 2 anos ou em 1 ano, com apenas um tempo de aula, né? Que a gente pudesse ter, assim como as outras disciplinas, né? O espaço necessário para a gente poder trabalhar os nossos conteúdos, as nossas competências, habilidades, né? Pelo menos 2 tempos em cada ano do ensino médio. E além disso, até pensar no ensino fundamental, né? Porque o Pedro II, lá no Rio de Janeiro, ele tem sociologia desde o segundo ou terceiro ciclo do ensino fundamental, não é? Eu não conheço o currículo do Pedro II, mas nós temos conhecimento de diversos estados brasileiros, alguns, na verdade, municípios, alguns municípios como São Leopoldo, no sul, que tem sociologia desde o 6º ano, né, no ensino fundamental, né, a segunda etapa do ensino fundamental. Eu acredito que o Pedro II também é a partir do 6º ano. Eu estava em dúvida com relação a qual ano que começava, mas eu tenho quase certeza que é no 6º ano. Porque eu tenho certeza que no ensino fundamental, no Colégio Pedro II, lá do Rio de Janeiro, tem sociologia. E os alunos até brincam, né, que quando chegam os alunos do ensino médio e nunca viram sociologia, eles ficam perdidos na disciplina,
eles brincam assim, professora, não liga não, é que ele não aprendeu sociologia igual a gente no ensino fundamental. Essa questão, Diego, da carga horária do professor de sociologia está ligada à qualificação do ensino por ao menos 2 pontos. Porque com pouco tempo você não consegue transmitir de forma adequada, né, um conhecimento, ou seja, um conhecimento que poderia ter um desdobramento muito mais qualificado, acaba não tendo por conta do tempo escasso. E uma outra, que é um outro problema, que é gerado justamente pela carga horária reduzida, que é o fato de que, sendo uma carga horária reduzida, acaba virando, digamos assim, sobras nas escolas, no currículo. Então, qualquer um acaba assumindo. Então, é complementação de carga horária. Então, o professor de história tem lá 3 aulinhas sobrando, que ele precisa pegar, e aí ele pega a disciplina de sociologia. E isso tem um impacto muito grande sobre a qualificação das aulas. Então, a gente tem, por exemplo, no Brasil, o percentual, eu não lembro exatamente agora, mas eu acho que é apenas 9 a 12%. 11 a 12% dos professores que estão na sala de aula de sociologia são efetivamente licenciados para lecionar sociologia. É a menor porcentagem entre todas as disciplinas. E aí você imagina, nós temos hoje uma contribuição para uma geração, né, uma contribuição significativa, ainda que com todos os problemas da sociologia, porque nós vamos ver que os jovens, né, hoje, discutem vulnerabilidade social, discutem dinâmicas da classe trabalhadora, reorganização social, tudo isso, graças, em parte, ao ensino da sociologia. Então, a gente vai ver que, se a disciplina fosse ministrada por professores devidamente qualificados, nós teríamos uma potencialização da qualidade do ensino. Com certeza. Então, ampliar a carga horária é uma forma de você dar mais condições de trabalho para expor a produção do conhecimento para os alunos, ensiná-lo a pensar a partir das ciências sociais, mas também uma questão de recolocação do profissional no mercado de trabalho. Então, vai ser o profissional qualificado a lecionar, porque nós temos muitas universidades formando cientistas sociais, professores de sociologia aptos para dar aula, mas por esse problema não se abre concurso, porque as cargas horárias são picotadas e a pouca carga horária que tem é ocupada quase sempre por profissional não formado na área, não habilitado na área. Então, nós temos diversos desafios, né, para ser enfrentados, mas diria que são 10 anos, né, são alguns anos aí de ensino de sociologia, na verdade, 11 anos efetivamente, né, porque a lei de 2008, as escolas começam a ter sociologia em 2009, nós temos um pouco tempo, mas com frutos já significativos, frutos importantes colhidos. Nunca se discutiu tanto entre os jovens, né, além dessas questões que você trouxe, a questão dos privilégios raciais, sim, né, a questão da diversidade sexual. A ponto de incomodar, né, o presidente em dizer que nós precisamos formar menos políticos, né, e mais, nem lembro o que ele queria dizer com mais, né, mas formar menos políticos, ou seja, nós temos uma escolarização hoje mais política do que outrora. E mais importante que isso, mais acessível. Então, não é mais o filho da patroa lá da década de 30 falando de questões sociais, de fenômenos sociais. O filho da empregada está discutindo questões sociais. Isso incomoda determinados grupos. Professor, como é que a gente teve aqui um internauta da Bahia, né? Inclusive, a gente tem várias participações de várias partes dos estados, né, e cidades. Você está sendo uma live, né, que muitas pessoas estão acompanhando, até citando também o seu blog aqui, né, já acompanhando o seu blog, e um deles, o Bruno, ele cita mais ou menos a situação na Bahia, né, depois dessa desobrigatoriedade no currículo, né, diz que algumas partes lá da Bahia já tem um esvaziamento. O senhor tem alguma uma precisão, um dado de como é que está sendo depois dessa desobrigatoriedade, mais ou menos
um raio-x, como estão sendo nas escolas em vários estados, cidades? E aí a gente parte para currículo... finalização, porque já são 6h05, infelizmente, a gente não pode continuar. O currículo do ensino médio está sendo reconfigurado em cada um dos estados do país a partir da reforma de 2017 e da base curricular, da base nacional curricular comum do ano passado. Então, assim, temos acompanhado o desdobramento de alguns estados e, em geral, os estados ou estão mantendo a mesma carga horária, certo? Ou ampliando um pouco a carga horária, justamente porque a carga horária geral do ensino médio se ampliou. Então, algumas disciplinas estão ganhando mais espaço. A sociologia está ganhando pouco espaço, ou seja, está ganhando espaço, mas pouco proporcionalmente à ampliação do ensino médio. Né? Isso é um problema. Isso é um problema, porque o aluno ele vai se manter mais tempo na escola, mas proporcionalmente ele não vai ter o mesmo tempo proporcional de acesso à produção do conhecimento das ciências sociais. Então, é um problema. Em alguns estados, de forma mais isolada, há um risco maior de redução da carga horária. Em outros, essa carga horária se mantém, mas é imprensada em 1 ou 2 anos. Isso é um problema. Por que é um problema? Porque o conhecimento tem que ser entendido enquanto processo, não enquanto uma caixinha que eu aprendi no primeiro ano. Então, não adianta pegar uma carga horária de 80 horas e jogar no primeiro ano. Porque o conhecimento é processo. O aluno ele precisa, na medida que ele está num período de desenvolvimento cognitivo, a juventude é o principal momento da vida de desenvolvimento cognitivo do sujeito, porque onde ele está passando das relações primárias com a família para conhecer o mundo social. Então, em questão de conhecimento social, a juventude é um período talvez mais importante. E esse desenvolvimento da capacidade cognitiva de enxergar o mundo, enxergar a si mesmo, se autorreconhecer, isso é um processo. E a sociologia, pelo seu caráter colaborativo, precisa acompanhar esse processo. Não pode ser fragmentado. Uma educação fragmentada não é uma educação promissora. A educação precisa ser entendida enquanto processo, como é o processo de desenvolvimento da compreensão social que os alunos vão tendo na medida das suas experiências sociais. Então, nós temos esse problema também. Então, por um lado, alguns estados correndo-se o risco de reduzir a carga horária, outros comprimindo a carga horária em determinadas fases do ensino médio, o que, na minha opinião, é bastante equivocado, justamente por não compreender que nós estamos produzindo algo que tem relação direta com o processo de desenvolvimento dos jovens. Meu cara, professor de sociologia e a sociedade civil tem uma luta árdua. Sim, enquanto a luta, eu tenho uma visão, digamos assim, eu sou entusiasta, né, das lutas que têm sido produzidas nos últimos anos em favor da permanência e da qualificação do ensino de sociologia, porque são lutas que nós tivemos lá nos anos 90, para a reintrodução da sociologia, e depois essas lutas ficaram suspensas. E agora, com a ameaça, essas lutas começam, o caráter político da defesa do ensino de sociologia é retomado. Qual é a diferença? A diferença é que, lá nos anos 90, nós não tínhamos entidades formais, né, que organizassem essa luta, nós não tínhamos uma produção científica em torno do ensinar sociologia. Então, hoje, nós temos uma comunidade acadêmica que ampara um conhecimento acadêmico produzido por parte da comunidade acadêmica, que ampara as reflexões. Nós temos entidades, nós temos eventos científicos que agregam pesquisadores e professores, e nós temos essas entidades, como, por exemplo, a Associação Brasileira de Ensino de Ciências Sociais, que vem agregando professores de vários lugares do país, inclusive criando o que a gente chama de regionais, que são uma espécie de células
né, de luta, de defesa pela permanência e a qualificação do ensino de sociologia. Então, assim, embora estamos vivendo um cenário de luta, nós temos feito um enfrentamento mais qualificado nos últimos anos. Então, por isso que eu acho que o cenário ele não é tão nebuloso, porque há muitos sujeitos envolvidos nessa causa, muitos grupos sociais formalizados, há uma comunidade acadêmica também pensando, problematizando, defendendo. Então, a retirada, uma possível retirada do ensino de sociologia vai ter muita resistência, muita resistência. Meu caro, é isso aí. A gente tem que se organizar. A Bex está aí, nós professores de sociologia, nos filiarmos, né, como uma forma de luta pela manutenção da sociologia e pela sua qualificação. Professor, eu quero agradecê-lo grandemente pela sua disponibilidade de estar aqui para compartilhar seus conhecimentos conosco e produzir novos conhecimentos. Agradecer ao Milton, que trouxe perguntas dele, perguntas do público, para fazer o público participar. A você, internauta, isso mesmo, você, internauta aí de casa, que está participando do chat, que ou está só apenas assistindo e aprendendo. Muito obrigado pela sua audiência, certo? E gostaria de saber últimas palavras. Diego, eu agradeço, Diego, Milton, né, meu agradecimento àqueles que estão nos acompanhando. Agradeço porque o diálogo é um momento de produção também de conhecimento, sobretudo conhecimento das ciências humanas, né? Muitas coisas foram aqui tratadas, mas insuficiente para dar conta da importância das ciências sociais, insuficiente, diga-se de passagem. E em relação à defesa do ensino da sociologia, volto a dizer, é um espaço promissor, a sociologia no ensino básico, precisamos defendê-la, não é uma causa dos professores de sociologia, precisa ser uma causa da sociedade, porque nós precisamos, a educação precisa, ao contrário do que o nosso presidente disse, a nossa educação precisa produzir cidadãos políticos, sujeitos que compreendem as relações de poder, compreende as dinâmicas sociais, compreende o mundo que ele está inserido e, sobretudo, se autoconhecendo. Exatamente. E isso vem sendo, digamos assim, uma pedra no sapato de muitos grupos sociais. O autorreconhecimento. Nós temos visto, nos últimos anos, grupos sociais se autorreconhecendo, pessoas se autorreconhecendo, independente de parâmetros externos. Isso, a sociologia vem colaborando. Isso incomoda muito. Agora, esse autorreconhecimento é por quê? É porque justamente nós temos tido uma educação politizada, que é o caminho para rompermos com uma série de preconceito, com uma série de práticas que vêm aniquilando determinados grupos e determinados sujeitos na sociedade brasileira. E aos professores que nos acompanham, quem não conhece a ABEX, convido a conhecer a ABEX. O site da ABEX é www.abex.com.br. Lá tem todas as informações. Tendo dúvida, entre em contato, que estaremos abertos a tirar qualquer dúvida. ABEX, pessoal, é letra ABECS, tá bom? É isso aí, professor. Obrigadão. Gente, olha só, não saiam daí, fiquem próximos ao seu computador, fiquem ligados na TV IFB, porque 7 horas da noite nós vamos ter a nossa tradicional sessão de meditação com o professor Alan Gael, tá certo? Na semana que vem nós não vamos ter programação do EMA Pesquisa, porque será feriado, né? A gente também merece descansar, a gente pode estar em quarentena, mas a gente está trabalhando a pleno vapor aqui, na medida do possível, né? Ainda tem aqueles que estão tendo que conciliar o trabalho com os afazeres domésticos, com o cuidado dos filhos e outras coisas mais, né? Então, mas na outra semana, já no dia, vamos lá, 18 de junho, o EMA Pesquisa volta, no mesmo horário, tá? E a gente vai a gente vai receber no EMA Pesquisa o próprio professor Alan Gael, né? E ele vai falar sobre o tema da sua tese de doutorado. O tema vai ser literatura e pesquisa e experiências acadêmicas sobre a arte da escrita, tá certo? Pessoal, eu espero vocês na semana que vem, na outra, no dia 18, tá?
E é isso, amanhã a gente também tem mais programação aqui na TV IFB, fique ligado. Obrigado a todos pela audiência e pela presença, e até mais. Valeu, pessoal!